Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o terceiro episódio do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí para poder ajudar a gente a disponibilizar cada vez mais material para vocês. Bom, nos episódios anteriores dessa nossa aventura através da teoria literária, a gente percebeu que a literatura ela era considerada como uma espécie de linguagem que falava sobre si mesma. Como que ela era vista, percebida como essa linguagem falava de si mesma? Mediante determinadas estruturas, determinados procedimentos textuais que faziam com que esses textos não atendessem a um objetivo de textos comunicativos, de textos pragmáticos, para poder cumprir um papel. Esses textos, na verdade, que a gente considera como literários, eram textos não pragmáticos. Além disso, a gente viu que essa noção dos procedimentos, dos desvios da norma, eles variavam ao longo do tempo. Então, isso dependia muito mais da forma como as pessoas dos leitores, receberem esses textos, do que necessariamente de características intrínsecas a esse texto. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco melhor, mais profundamente, sobre essa noção de textos pragmáticos e não pragmáticos e questionar até que ponto a literatura como a percepção dos textos como não pragmáticos, ou seja, a literatura como leitura de determinados textos como sendo não pragmáticos, é suficiente para definir o que é literatura ou não. Bom, os textos pragmáticos são textos, como a gente viu, uma carta, um bilhete, um manual de instruções, todos os textos que visam estabelecer uma espécie de comunicação com o seu interlocutor e que tem um objetivo específico. Os textos literários, por sua vez, são textos que são percebidos como não pragmáticos. Eles não visam não ter um referencial no mundo, não visam cumprir um objetivo específico, mas eles falam das coisas, não falando das coisas do mundo, mas usando um espelho do mundo para poder falar sobre a própria literatura. Então, a literatura, como um texto percebido como não pragmático, ela é uma espécie de linguagem autorreferencial, ou seja, ela fala de si mesma. Entretanto, veja bem, essa definição parece ser um pouco falha. Os diálogos do Platão, por exemplo, em tese, eles são filosofia. Mas eles têm uma roupagem ficcional, uma encenação. Então eu posso ler esses diálogos como literatura, ou seja, eu posso percebê-los em sua chave não pragmática. Outro exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha. Ela pode ser percebida como um texto não pragmático, como literatura, embora ela seja um documento histórico. Aliás, quando o Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta em 1º de maio de 1500, o que ele tinha em mente? Fazer uma comunicação, era uma epístola, uma carta. Entretanto, o texto é repleto de figuras de linguagem, de metáforas, que hoje, em 2018, a gente pode considerar determinadas estruturas desse texto como sendo não pragmáticas, ou seja, como sendo literatura. Então, veja bem, mesmo essa noção de texto pragmático e não pragmático não parece funcionar muito bem. Tudo vai depender muito mais do leitor, de como eu vou ler esses textos como sendo pragmáticos ou não pragmáticos. Quando você lê um romance, você lê um romance executando uma leitura prazerosa, digamos assim. Quando você lê um artigo científico, geralmente você está buscando conhecimento. Não é uma leitura por prazer, no sentido amplo ou estrito do termo. No sentido amplo, você pode até ser um cara muito estudioso e ler um artigo científico muito emocionado com o que está sendo discutido ali. Mas, num sentido mais geral, não é o que acontece.
Então, talvez a leitura por prazer seja uma chave para a gente poder definir, ou melhor, distinguir os textos literários dos textos não literários e encontrar uma resposta para o que é literatura. Será? Veja bem, textos que são considerados bem escritos, que têm um trabalho todo da linguagem, podem ser lidos de forma prazerosa, mas também podem não ser lidos de forma prazerosa. Textos que são considerados bem escritos são considerados literatura. Textos que não são tão bem escritos assim não são considerados como literatura. Entretanto, há textos que são muito bem escritos, que têm todo esse trabalho da linguagem e nem por isso são considerados literatura. Alguns são textos religiosos, ensaios filosóficos, textos de gêneros diversos que, apesar de ter um trabalho muito grande da linguagem, não são literatura. Além disso, também temos textos que algumas pessoas podem não considerar tão bem escritos assim e que são considerados literatura. Então, tem um julgamento de valor por trás disso. E o prazer talvez seja uma chave para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso, ou talvez não. No caso, a distinção entre textos de ficção e textos de literatura é um caso interessante para a gente poder pensar sobre isso. Veja bem, nem todos os textos de ficção são considerados literatura. E, mesmo assim, eles podem ser lidos como textos muito prazerosos. Nem todos os textos que são considerados literatura são textos prazerosos. Alguns a gente lê muito mais a título de conhecimento que necessariamente por prazer. Então, a leitura prazerosa ou não prazerosa, ela não parece ser uma medida, né, muito própria para a gente poder definir os textos como literários ou não literários. Nesse sentido, se tudo pode ser literatura e tudo pode não ser literatura, a literatura é como se fosse mato. Isso, a literatura é mato. Qualquer coisa pode ser literatura. Ao mesmo tempo, essa afirmação é paradoxal. Nada pode ser literatura. A literatura não é mato, porque a literatura é um conjunto de textos que são supervalorizados na sociedade em que vivemos. Então não é como uma espécie de planta que está em qualquer lugar, num qualquer tipo de coisa, que vai ser considerado literatura. Existem determinadas instâncias institucionais e políticas que vão determinar esses textos como sendo literários ou não. De qualquer forma, veja bem, essa percepção de que tudo pode ser literatura e, ao mesmo tempo, de que nada é literatura, nos aponta para um caminho um pouco mais luminoso nesse labirinto que nós estamos nesse momento, não é? Que o conceito de literatura, ele não é um conceito ontológico, de algo em si mesmo, de uma natureza intrínseca, de uma essência textual que diga que um texto é literário, mas ele parece apontar muito mais para uma espécie de conceito funcional, algo que nós percebemos em determinado momento como sendo textos literários. Desse modo, nós podemos afirmar que a literatura ela é um rótulo historicamente construído e historicamente construído. Textos bem escritos serão considerados literatura e deixarão de ser considerados literatura. Esse conjunto de textos que nós chamamos de cânone da literatura, que integram a literatura, ele não é estático, ele é movente, ele está se transformando ao longo da história. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha, nesse momento, com as nossas reflexões? Você acha que tudo é literatura? Você acha que a ideia de literatura é uma ideia subjetiva? Você acha que ela é uma ideia politicamente construída para controlar as pessoas? Você acha que tem um julgamento de valor por trás? E o prazer?
Você acha que se o texto for prazeroso já é o suficiente para definir ele como um texto literário? Aliás, a noção de beleza, de belas letras, parece ser uma expressão muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ela considera que o prazer é o que, a beleza é o que determina que alguns textos são considerados como literários, esse movimento demonstra que alguns textos que são também belos e bons não serão considerados como literários. Então, a própria beleza entra em xeque nessa ideia de belas artes, de texto bem escrito, nesse duelo com um texto prazeroso, não é mesmo? Então, veja bem, o que vocês acham a respeito disso tudo? Parece que não tem um conceito capaz de definir o que é literatura. O que vocês acham sobre isso? Quero muito saber. Deixa para mim nos comentários. E até o próximo episódio do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para a gente poder continuar fazendo cada vez mais vídeos e disponibilizando mais material, mais conhecimento na internet. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu!